Eu queria conversar com vocês hoje sobre, na verdade, quem te influencia. Quem te influencia? Porque nós sabemos que ao longo da vida nós recebemos diversas influências. Eu lembro quando eu fui para o seminário, ainda achando que eu seria missionário, porque eu sempre fui muito caiçara, sempre andei descalço, sempre dormi em qualquer lugar. Eu morava numa casa que tinha um campo de futebol atrás, né? E aí, às vezes, eu dormia lá. Dormia ao relento mesmo. Minha mãe falava, você tem espírito de missionário, você tem espírito de missionário, porque eu dormia em qualquer lugar, dormia em qualquer jeito, ia para qualquer lugar. E quando eu fazia teste vocacional, chegando perto do terceirão, ensino médio e tal, todo teste vocacional dava assistência social. E aí minha mãe falava assim, tá vendo, você é missionário, tá vendo, você é missionário, dava só assistência social. E aí, quando eu fui para o seminário, eu fui aberto a isso. Falei, eu acho que eu sou missionário, então, porque eu não tenho muita frescura, eu durmo em qualquer lugar, eu devo ser missionário. Mas aí eu conheci um professor, e esse professor influenciou a minha vida. Já faleceu, Paulo França, inclusive o Rick e a Larissa também estudaram lá. Conhece Paulo França, foi meu padrinho de casamento, foi meu pai, lá, né, que tem um negócio chamado grupão, que vira seu pai. E naquela época só podia 2 anos do mesmo grupão. E eu fiquei 3 anos com o Paulo França. O pessoal ficava doido, porque falava que eu era filhinho do Paulo França, porque ele quebrava as regras. Mas eu fiquei 3 anos como filho do Paulo França. E aí ele me influenciou. E eu me apaixonei por educação cristã. Nunca imaginava, sempre, né, assim, mas eu jogava bola, não tinha muito essa noção do que teria habilidade. Mas sempre ajudei na escola dominical, porque meus pais sempre foram professores. Eu cresci numa casa onde realmente tinham várias bíblias de estudo, livros teológicos. Meus pais estudavam a Bíblia e gostavam disso. Isso me influenciou. Me influenciou ao ponto de eu perceber, no meio do seminário, no meio não, né, mas ali já no começo do seminário, a mudar minha ênfase. Lá no seminário, você entra no seminário, você podia escolher qual ênfase você gostaria de fazer. Tinha ministério pastoral, educação cristã ou missões. E aí você podia escolher qual delas você faria. Eu acabei fazendo 2 ênfases, eu fiz ministério pastoral e fiz em educação cristã. Fiz algumas matérias de missões, mas assim, eu fui muito influenciado por uma pessoa que tocou a minha vida. É a mesma coisa quando o pessoal fala para mim, mas você nasceu em Santos e torce para o Corinthians? Influência. Influência do meu pai era corintiano fanático. Meu pai ia nos estádios, via jogo. Quando eu nasci, vou entregar a idade, mas na minha época aquele negócio de coeiro, sabe o que é coeiro? Aquele que embrulhava a criança. Então quando eu estava assim, em cima do coeiro, a primeira coisa que tinha era uma camisa do Corinthians. Eu tenho foto, inclusive não vou mostrar nunca essas fotos, porque meu pai fala que eu fui o bebê mais feio que ele já viu na vida. Olha, bullying começa lá em casa já, mas meu pai sempre falou que eu fui o bebê mais feio que ele já viu na vida, porque quando eu nasci e colocaram o coeiro sobre mim, deu alergia. E aí o pessoal chegava no vidrinho, né? Naquela época tinha família, chegava no vidrinho para ver o bebê e todo mundo ficava em silêncio. Aí meu pai falava, pode falar, está feio mesmo, é feio. É feio, tá com alergia. Então assim, meu pai já nascia assim, mas nasci com a blusa do Corinthians, dando alergia, mas por isso que é corintiano sofredor. Mas influência. E sabia que chegando ali no meio do caminho, depois do título de 84 do Santos, eu tinha 2 tias-avós, que eram fanáticas pelos Santos, fanáticas, mas de ir no estádio e tal, e eu morava do lado da Vila Belmiro. Do meu quarto eu abria a janela e eu via o placar eletrônico da Vila Belmiro. E aí as 2 passavam lá para me levar para a Vila todo o jogo do Santos. Eu acho que 84, 85 eu devo ter ido praticamente todos os jogos do Santos, com as minhas tias. E aí elas me davam camiseta do Santos, e aí influência. E aí eu acho que eu virei santista, mas não conta para ninguém. Mas sabe aquele negócio de, moleque, tá as tias levando. Aí depois meu pai trouxe de volta para o Corinthians, e aí sou corintiano até hoje. Não vou falar que a gente está 9 jogos, nem lembro quando o Corinthians perdeu a última vez, nem lembro, e ainda terminou com 3-0, gol de bicicleta, deixa para lá, mas não vou falar sobre Corinthians, porque é para falar sobre a Bíblia, a gente se empolga. Mas influência, quem te influencia? Quem te influencia? Eu queria fazer hoje uma reflexão sobre as redes sociais e a influência das redes sociais nas famílias.
Por conta do colégio, eu tenho estudado, visto muita coisa sobre isso. Eu vi um estudo de uma universidade do Missouri, nos Estados Unidos, um camarada chamado Russell Clayton, e ele entrevistou 581 casais sobre essa questão da influência das redes sociais. E o que é assustador é que ele começou a perceber a influência negativa e nociva das redes sociais nas famílias. É interessante que é um estudo acadêmico e a conclusão que ele chega é que redes sociais destroem relacionamentos. Curto e grosso. Depois, claro que ele vai desenvolver e explicar, mas no estudo acadêmico ele é curto e grosso para dizer que a conclusão que ele chega, redes sociais destroem relacionamentos. Mas o que é assustador no trabalho dele é a influência que acontece dentro das famílias. Primeiro, ele coloca a verdadeira conexão é perdida. A verdadeira conexão é perdida. É interessante que a gente acha que as redes sociais aproximam pessoas. E aí você fala, puxa vida, você começa a pensar desde quando começou esse negócio de rede social. E aí a gente encontrava pessoas que eu não via há anos. De repente pessoas que eu estudei lá atrás, e aí eu encontrei, e a gente se conectou novamente, e a gente começou a conversar, gente que estava no seminário, que faz tantos anos que nós saímos, agora nós temos um grupo da minha turma do seminário, que é de 1997, e a gente tem um grupo de WhatsApp agora, e é interessante que ele vai colocar no trabalho dele, que as redes sociais, elas conectam pessoas que estão distantes, mas separam pessoas que estão próximas. Elas fazem essa conexão de gente que está longe, e aí você agora consegue se conectar com gente que está em outro país, com gente que você não vê há anos, com gente que você estudou na infância, com familiares, mas ao mesmo tempo ela desconecta quem está próximo. E não é difícil da gente perceber. Se você entrar num restaurante, provavelmente você vai ver mais de uma cena como essa, 4 pessoas da mesma família, sentadas na mesma mesa, cada um no seu celular e ninguém conversando. Isso é a coisa mais comum do mundo. Não que isso não aconteça às vezes com a gente, um está vendo uma coisa, outro está vendo outra, mas o fato da gente largar o celular para conversar sobre isso, para conversar sobre outras coisas, para conversar, para olhar um no olho do outro e bater papo. É tão raro isso. É tão raro famílias que sentam à mesa juntos para comer. É raro. Cada um come numa hora, cada um faz o que quer, cada um está vendo alguma coisa, cada um está prestando atenção em outra coisa. Eu lembro de uma vez, com a juventude, que a gente saía, a gente fazia assim, botava o celular, saía, quando saía em algum restaurante, alguma coisa, botava o celular na mesa, quem tocasse primeiro pagava a conta de todo mundo. Deixava lá, era o desafio. Se a gente fizesse isso algumas vezes. O pessoal fica doido. Nós fomos num encontro de pastores, eu e o Guto, recentemente, em Sorocaba, e lá pediram, como teste, claro, para fazer aquele desafio que nós já fizemos com os adolescentes aqui mais de uma vez. Na verdade, o Danilo gosta de fazer isso, a gente já fez várias vezes. Mas pegar o celular e ver qual é a média horária daquele celular que passa nas redes sociais, em utilização e tudo mais. E aí deu lá uma média não, né? O mais assustador, entre pastores. Tinha dado 6, 7 horas quase. E aí você se pergunta, quem passa 6, 7 horas num dia num celular? Tem efeitos nocivos que a gente não está percebendo o que está acontecendo. Claro que tem coisas positivas, eu estou falando de um estudo que traz essa reflexão. Uma outra influência que ele traz, um sentimento constante de ser enganado. Sentimento constante de ser enganado. Já parou para prestar atenção nisso? Que a internet é um engano, que aquela foto que você está vendo foi tratada, tem filtro, tem Photoshop, tem não sei o que lá, que não é a realidade. Que aquele rosto feliz, tem uma amiga nossa que é esposa de um pastor, hoje são missionários no Uruguai, que ela sempre fala assim, quem vê face não vê coração. Porque na verdade a gente olha, está todo mundo feliz. Eu não estou falando que você vai agora ficar postando suas derrotas, suas tristezas e tudo mais, mas quando você vai para o Instagram, todo mundo está feliz, todo casal está apaixonado, todos os filhos estão amando os pais, ninguém tem problema, todo mundo posta foto das viagens.
E a gente fica ali sempre com aquele sentimento de inveja, de olhar e falar: a família lá é mais feliz, as férias deles foram bem melhores que as minhas, os sonhos deles são realizados, os meus não. A gente sempre tem essa ideia, desse sentimento constante de ser enganado. Uma outra questão: todos viraram stalkers. Stalkers é a palavra nova para esses detetives, aquele que fica investigando a vida de todo mundo. Stalker é aquele negócio, se você lançar qualquer palestra, coloca o nome da pessoa, em menos de 5 minutos, todo mundo aqui já foi lá, já olhou, já viu a família que o cara tem, se ele é separado ou não, aonde ele foi nas últimas férias, o que ele fez, que carro ele tem. Hoje em dia é um negócio impressionante. Só que com isso gerou uma desconfiança, e ele traz essa ideia: ninguém confia mais em ninguém. Porque você precisa investigar a vida do outro o tempo todo para saber o que está acontecendo, o que não é. A gente fica naquele sentimento de investigação o tempo todo, não tem mais a confiança. Como antigamente o pessoal falava no fio do bigode. A palavra, deu a palavra, acabou. Não, agora a gente precisa investigar, a gente precisa dar uma olhada, precisa conhecer se é isso mesmo, se não é. Eu não estou falando que às vezes a gente não tem que dar uma olhada na vida das pessoas. A gente não convida qualquer um para vir para cá quando a gente conversa. Quando a gente faz um convite para pregar, claro que a gente precisa conhecer a vida, conhecer a pessoa, mas é esse sentimento de uma falta de confiança, um sentimento de você ter que investigar o outro o tempo inteiro. Isso tem acabado com casamentos, isso tem acabado com relacionamentos, isso tem acabado com o relacionamento pais e filhos, essa sensação de stalker o tempo inteiro. E tem outros tantos, mas uma última que eu queria destacar: a internet virou terra de ninguém. Todo mundo fala o que quer, a hora o que quer, e nem pergunta para você se você tem interesse na opinião dele. Isso tem matado pessoas, matado o emocional, matado a autoestima, porque simplesmente você coloca: eu sei, gente, que quando você posta alguma coisa, aquilo vira público, está na internet. Mas o fato é que hoje todo mundo chega rasgando, se acha no direito de colocar qualquer opinião, de falar, porque você não sei o que lá, porque olha o que está fazendo, e o filho nada, olha o que está gastando dinheiro não sei o que lá, e todo mundo vem para colocar qualquer opinião, sem empatia, sem compaixão, sem delicadeza, sem sensibilidade alguma, virou uma terra de ninguém. E realmente nem todo mundo tem estrutura para ouvir sobre tudo. E isso tem destruído o emocional de muita gente. Eu queria fazer uma comparação com relação à rede social e a essa influência, pensando nessa pergunta: quem te influencia? Olhando uma história bíblica. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 13. 2 Samuel, capítulo 13, é a história de Aminon e Tamar. Segunda Samuel, capítulo 13. E eu queria olhar para essa história pensando justamente nessa pergunta: quem te influencia? E eu quero comparar Jonadab, nós vamos ler aqui, com essa questão das redes sociais. Uma influência negativa, tá? Estou olhando no aspecto negativo, mas uma influência negativa dentro de uma família. Acompanha comigo. 2 Samuel capítulo 13 diz assim: depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Deixa eu explicar aqui, eles eram meio-irmãos, tá? Eles eram filhos de Davi, mas não eram filhos da mesma mãe. Eram meio-irmãos. E Aminon se apaixona pela sua meia-irmã Tamar. Aminon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa da sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Então Jonadab era primo de Aminon. Jonadab
é esse amigo muito astuto, e é aí que eu quero trazer essa comparação de Jonadab com as redes sociais, que vai influenciar, e olha o efeito que causa numa família. Ele perguntou a Aminon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vá para a cama e finja estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse, assim poderei vê-la. Aminon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa do seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa do seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem. E depois que todos saíram, disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto do seu irmão. Mas quando ele se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei. Ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvi-la, e sendo mais forte do que ela, violentou-a. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte do que a paixão que sentira, e lhe disse: levante-se e saia. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, mandar-me embora agora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la, e chamando o seu servo, disse-lhe: ponha esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou. Absalão era irmão de pai e mãe de Tamar, tá? Eram irmãos de pai e mãe. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Aminon lhe fez algum mal? Acalme-se, minha irmã, ele é seu irmão, não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa do seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. E Absalão não falou nada com Aminon, nem bem, nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. O que acontece aqui, só para resumir a história, depois de 2 anos, a Bíblia não relata nada sobre algum efeito de Davi, ou alguma fala, alguma ação de Davi, mas depois de 2 anos, Absalão chama os irmãos para um banquete, mas na verdade era uma tocaia, e ele mata Aminon. Quando ele mata Aminon, a notícia que vem é que todos os filhos de Davi morreram. Davi fica desesperado. Se você passar os teus olhos, versículo 32, ainda do capítulo 13. Davi fica desesperado, começa a chorar, sai correndo. E aí vem Jonadab de novo para falar: não, Davi. Olha lá, mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: não pense, meu senhor, que mataram todos os seus filhos. Somente Aminon foi morto. Pois essa era a intenção de Absalão, desde o dia em que Aminon violentou Tamar, irmã dele. O que eu quero com essa história? Eu queria fazer essa comparação de Jonadab como as redes sociais. E a influência de uma pessoa, uma voz, um conselho maldito, dentro de uma casa, dentro de uma família. E o que isso tem causado nas nossas vidas.
Quem te influencia? E a primeira coisa que eu vejo olhando para essa história é que essa influência negativa te transforma numa pessoa que você não deveria ser. A influência das redes sociais, a influência de Jonadab talvez, não estou responsabilizando Jonadab por tudo que Aminon fez. Claro, cada um é responsável pelo seu coração. Mas se você olhar a história, você vê que a influência nociva de alguém transforma, e aí trazendo para a nossa realidade, nos transforma em quem nós não deveríamos ser, em pessoas que não fomos criados para ser. Aminon mostra o início dessa história, um homem apaixonado pela sua meia-irmã, um homem em conflito, um homem que até adoece por causa desse amor, talvez um amor platônico, e lembrando que naquela época, no povo de Israel, meio-irmão não poderia casar. Na lei de na lei de Deuteronômio, na lei de Levítico, não poderia no povo de Israel casar meio-irmão. Mas nas nações ao redor, nas nações estrangeiras, podia, isso era comum. Por isso que ela fala, o que você está fazendo? Nós vamos cair em desgraça em Israel, mas se você pedir para o rei, e o rei autorizar, pode acontecer, porque ele já olha para o lado, e nas outras nações podia isso, já é influência. Olhar para as outras nações, ver essa influência e querer algo. Mas o fato é que Aminon aparentemente era um homem apaixonado dentro de um amor platônico, sofrendo, adoecido. Mas de repente vem uma influência e transforma aquele homem num abusador. E não só num abusador, mas transforma aquele homem, é claro, de novo, não estou responsabilizando Aminon, porque, não estou responsabilizando Jonadab pelo comportamento de Aminon, porque depois ele vai deixando, lógico, o seu coração falar mais alto, mas percebam como as influências vão mudando a nossa trajetória, vão nos influenciando, e pode ser rede social, pode ser o trabalho, pode ser amigos, pode ser a empresa, pode ser o dinheiro, mas quem te influencia? E muitas vezes nós deixamos essas influências nos transformar em pessoas que Deus não nos formou para ser, Deus não nos criou para ser, transformar em pessoas que não deveríamos ser. Alguém que se torna não só um abusador, mas alguém, com todo respeito, nojento. Porque depois de ter abusado dessa moça virgem, expulsa ela do quarto como se fosse uma prostituta, chamando um servo para botar essa mulher para fora e trancar a porta para depois. Mas não é só Aminon que transforma. Se a gente olha para essa história, transforma Davi, um rei, um pai real, um pai que tinha toda a autoridade, um pai que tinha a unção do Espírito como ungido do Senhor, como rei, transforma num pai omisso. Num pai que ouve toda a história e que fala simplesmente na Bíblia que ele ficou indignado. Mas depois de 2 anos, quando acontece a tragédia, que já teve a primeira tragédia, quando acontece a segunda tragédia, Jonadab chega para ele como se Jonadab falasse assim: rei, não, todos os seus filhos não morreram, fica tranquilo, não foram todos os teus filhos que morreram, somente Aminon morreu, porque faz 2 anos que Absalão só fala nisso. Faz 2 anos que Absalão está planejando matar Aminon na sua cara, e você não fez nada. Só você não viu. 2 anos depois, Absalão tramando a morte do seu próprio irmão, pensando sobre isso, odiando o seu próprio irmão, sem falar nada com ninguém. Ali pelo menos não demonstra, mas depois Jonadab deixa muito claro, faz 2 anos que ele está querendo fazer isso, faz 2 anos que ele está diferente, faz 2 anos que ele está planejando isso, só o Senhor não viu. Essas influências têm transformado as nossas casas, e as redes sociais têm transformado muitas vezes pais que deveriam ser pais reais, com toda a autoridade, em pais omissos. Pais que não sabem o que está acontecendo com seus filhos. Primeira questão, primeira lição que eu vejo é justamente sobre isso. Essa influência tem nos transformado em pessoas que não deveríamos ser. Se eu perguntasse aqui, filhos ou jovens, quem te influencia? Quem que vocês estão acompanhando? Quais influenciadores, como chamam,
influenciadores digitais que tem no rolo do seu celular? Quais podcasts vocês têm ouvido? Se eu perguntasse aos pais, vocês sabem o que os seus filhos estão ouvindo? Vocês sabem o que os seus filhos, quem tem influência sobre o coração e o comportamento dos seus filhos? Vocês sabem quais são os amigos que estão aconselhando os seus filhos, a quem eles ouvem, para quem que eles estão dando ouvido, para quem que eles estão permitindo que esses conselhos se transformem em ações práticas no seu comportamento? Porque muitas vezes essa influência das redes sociais tem transformado a nossa casa, transformado a nossa vida em pessoas que não deveríamos ser, pessoas que Deus não nos criou para ser. De repente nós olhamos um homem apaixonado que se transforma em um abusador, um pai que era o rei que se transforma em um pai omisso, ausente. Mas não é só isso. Quando eu olho para essa história, eu vejo também que as redes sociais, Jonadab, e aqui é só uma questão de influência, tem atrapalhado também o sacerdócio do lar. Por causa da circunstância. E de novo, repito, não estou querendo jogar toda a responsa em Jonadab. Cada um é responsável pelos seus atos e o seu coração. Mas essa história, essa influência, toda essa circunstância, atrapalhou e muito o sacerdócio de Davi na sua família, na sua casa. E as redes sociais têm atrapalhado muito o sacerdócio do lar. De novo, quando você pega a figura de Davi, um pai real, um pai que era rei, um pai que tinha toda a autoridade, um pai que tinha toda a unção, um pai que tinha todo o poder, um pai que podia na cidade ou na nação fazer o que quisesse. Porque na verdade o rei tinha esse poder. Se ele fosse numa outra casa, falar, essa casa agora é real, eles expulsavam o camarada e ficavam. Tanto é que, se você lembrar da história de Davi com Batseba, ele está no palácio, no jardim, quando não era para estar lá, os reis eram para estar na guerra, ele olha, observa uma mulher, vê Batseba e chama, simplesmente chama, porque o rei tinha toda a autoridade, inclusive para fazer o erro, mas ele tinha toda a autoridade. Um pai real, um pai que tinha toda a autoridade, de repente, diante de uma situação, vira omisso, não fala nada, não se pronuncia, não coloca uma disciplina, não vai conversar com os filhos, não vai disciplinar Absalão. E depois, quando você olha a história, não acontece isso só com Absalão. Porque se você pegar 1 Reis, no primeiro capítulo de 1 Reis, um outro filho dele, que vem depois de Absalão, Adonias se autoproclama rei. E quando Adonias se autoproclama rei, está lá no versículo 6 de 1 Reis, capítulo 1, vai dizer assim, que nunca o seu pai falou com ele, e nunca o seu pai perguntou para ele, por que você age assim? O rei se transforma num pai omisso, que não consegue nem confrontar o seu próprio filho. E depois, na história de Absalão, nós vamos perceber, se você lembra da história, que Absalão se levanta contra o próprio pai. E que Absalão levanta um exército, divide o exército para matar o seu pai, para tomar o trono do seu pai. E nessa discussão, Davi não queria matar Absalão, mas eram dois exércitos, que é o mesmo exército de Israel, mas o exército de Absalão, o exército de Davi, um brigando contra o outro. E quando Davi sai do palácio para fugir do seu próprio filho, Absalão toma conta do palácio. E Absalão faz questão, lembra aonde Davi estava quando ele viu Batseba, no início do seu pecado, na varanda do palácio real. Absalão vai na varanda do palácio real, e a Bíblia fala que aquilo que Davi fez em secreto, Absalão faz diante de toda a nação. Ele monta uma tenda na varanda do palácio real, e ele traz as mulheres, e ele começa a ter relação sexual com as mulheres, para mostrar para todo mundo o que o pai fez em secreto, ele queria fazer diante de toda a nação. Pai e filho se degladiando. Porque muitas vezes essas influências têm atrapalhado o nosso sacerdócio dentro de casa, o sacerdócio do lar, o sacerdócio do homem. Homens, olhem para mim, e aqui é muito sério. Quando a gente chegar no céu, eu tenho para mim que a gente vai ter um bate-papo com Deus, olhos nos olhos.
É claro que lá não vai ter a questão de vergonha, Deus não vai fazer isso para nos expor, para nos envergonhar, lá é outro esquema, a gente vai ter a mente de Cristo, mas Ele vai ter um tete a tete com a gente, olhos nos olhos. E quando Ele chegar olhos nos olhos com a gente, Ele não vai perguntar para você, homem, quais foram as tuas conquistas materiais. Ele não vai perguntar para você, homem, o que você deixou de legado para os seus filhos, de inglês, de esportes, de educação, de mestrado. Ele não vai perguntar o quanto você deixou de herança, quanto que você deixou a sua família estabilizada. Mas quando Ele chegar no céu, quando a gente chegar no céu, e Ele tiver um tete a tete com a gente, olhos nos olhos, Ele vai perguntar o que você fez com a vida espiritual da tua família. Como que você cuidou da tua esposa? Como que você cuidou dos teus filhos? Como que você colocou o legado da espiritualidade dentro da sua casa? Como que você foi exemplo para eles? Porque o sacerdócio do lar é muito sério. Isso é muito sério. É responsabilidade nossa como homens. E aqui, gente, não é um discurso machista, não é? Isso é questão de papéis. Isso é uma responsabilidade nossa, enquanto homens, Deus vai cobrar da gente, homens da casa. E se você de repente está sozinho, se você não tem problema, você vai exercer esse papel com a graça de Deus. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. E se você não tem, não fique desesperado, eu estou antibíblico. Não, Deus vai te conceder graça e fortalecimento para exercer esse papel também. Mas isso é algo muito sério. E a gente precisa entender isso. E às vezes essas influências que destroem as nossas circunstâncias, vai atrapalhando para nos transformar em pessoas que não deveríamos ser. E tem atrapalhado o sacerdócio do lar da família. E aí nós olhamos por aí eu posso falar como capelão do colégio, não falando só da nossa escola, falando de todo o ambiente que eu trabalho com jovens e adolescentes, como as famílias estão desestruturadas. Como a família tem sido alvo do nosso inimigo. E como ele tem vencido batalhas. Ele já perdeu a guerra. A guerra, a vitória, a morte, onde está a tua vitória, o teu aguilhão, acabou. Tetelestai está acostumado. A guerra ele já perdeu, mas ele tem vencido algumas batalhas contra a nossa casa, contra a nossa família. Isso é muito sério. E às vezes a influência negativa, nociva, e aqui eu estou colocando as redes sociais, mas tem tantas outras, mas essa tem sido uma influência muito forte dentro dos lares, e que tem destruído relacionamentos, destruído casamentos, destruído e atrapalhado muito o sacerdócio do lar nas nossas casas. E por fim, afasta os relacionamentos familiares. Uma influência muito nociva que acontece nessa história, com essa intervenção de Jonadab, simplesmente a família se afasta. Irmão odiando irmão. Irmã sendo ferida pelo seu meio-irmão. O filho se rebelando contra o pai. Uma influência que a gente não percebe, deixa entrar na nossa casa, no nosso lar, nos nossos relacionamentos, afasta todo mundo e destrói uma família. Quando a gente olha para as nossas casas, nós olhamos Jonadab nessas redes sociais, fazendo essa comparação de Jonadab com as redes sociais. Não simplesmente com a questão de um irmão se afastando do outro irmão, mas a gente olha aqui, os dois se odiavam. A gente olha aqui um pai que não consegue mais ter acesso ao coração dos seus filhos. E quando eu olho para as redes sociais hoje, infelizmente eu tenho visto muito isso. Por conta das redes sociais, os pais não conseguem mais acessar o coração dos seus filhos. Os pais não conseguem mais ser essa voz de conselho aos seus filhos, porque eles ouvem, o podcast falou isso, não, mas o meu influenciador falou isso. Eles passam horas e horas ouvindo tantas outras pessoas, e nós não conseguimos mais ter acesso ao coração dos nossos filhos. Destrói relacionamentos, afasta relacionamentos, tem destruído nossos lares. Quem te influencia? Quem te influencia? E aí talvez você olhe para mim perguntando, tá, Juba, entendi, mas como que a gente resolve isso?
Como que a gente faz isso? Porque traz uma lambada dessa e a gente vai para casa cabisbaixo, parece que tomou um nocaute. E aí fala, não, como resolve isso? Eu vou dizer para você, não sei. Mas eu tenho uma palavra de esperança para você. Família sempre foi um projeto de Deus. Família sempre foi um projeto de Deus. Quem estava lá na formatura do Ministério de Famílias, eu falei rapidinho sobre isso. Porque se você pegar desde Abraão, quando ainda era Abraão, e ele fala, sai da tua casa, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O projeto de Deus sempre foi, através de uma família, abençoar famílias. Mas é claro que a gente tem a nossa tarefa, a gente tem o nosso papel. E você pega Deuteronômio 6, ele vai falar, pais, amem o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento. E ele fala para os pais, inculca nos seus filhos, o inculcar. Inculca nos seus filhos, ao deitar, ao levantar. Inculca no caminho, inculca quando vai jogar bola. Vai colocando nos seus filhos princípios e valores. Nós temos essa tarefa. Somos perfeitos? Não. Olha a família de Abraão. Depois você olha a família de Ló. Aí você vai um pouco mais para frente, Josué, já conquistando, depois de Moisés, Josué conquistando a terra e fala assim, ó, vocês precisam decidir quem que vocês vão servir. Se aos deuses os deuses dos antepassados, ou os deuses dessa terra, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O último capítulo de Josué, capítulo 24. Você vê um homem de Deus falando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês precisam escolher quem vocês vão servir. Vocês vão servir os deuses dessa geração, vocês vão servir os deuses dos antepassados, vocês vão servir os deuses dessa terra, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí você pega, vira a página na nossa Bíblia, Juízes capítulo 2, versículo 10, vai dizer que Josué morreu, foi enterrado com seus antepassados, e veio uma geração que não conhecia o Senhor, nem os seus feitos por Israel. Olha que loucura! O mesmo homem de Deus que está ali falando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, logo depois veio uma geração que não conhecia o Senhor, nem os seus feitos por Israel. Mas família sempre foi projeto de Deus e sempre teve essa luta de famílias imperfeitas, mas descansando nas mãos de um Deus perfeito. Famílias imperfeitas que se lançam na graça do Senhor para realmente Deus fazer esse projeto família, porque não é na nossa força, não é no nosso braço. E aí depois a gente olha para a família de Davi, e se você pensar nos filhos de Eli, e depois se você olhar para a família de Salomão, mas enfim, eu queria só terminar no último capítulo, o último versículo do Antigo Testamento. Deus traz uma promessa, através de Malaquias, mas a promessa é que Ele converteria os corações dos pais aos filhos, e os corações dos filhos aos pais. Essa é a promessa que a gente tem que se agarrar. E quando eu falo para você que eu não sei, não é que eu não sei a metodologia, o que eu quero dizer para você é que não é a igreja que vai salvar essa influência negativa das redes sociais ou dos Jonadabs que aparecem na sua vida. Não tem uma metodologia que vai salvar, então nós vamos colocar a igreja como o Ministério de Família, ou Universidade da Família de Pompeia, ou o Ministério em Célula. Não existe uma metodologia que vai salvar a sua família. Não existe a igreja que vai salvar a sua família. O que vai salvar a sua família é os corações dos pais se convertendo aos corações dos filhos, e os corações dos filhos se convertendo aos corações dos pais. É isso que vai restaurar tudo. A igreja está aqui como instrumento para te ajudar. A gente não vai fugir da raia não, a gente está aqui para te ajudar, mas não é a igreja que vai salvar. Não é a igreja que vai resolver o problema. Não tem metodologia para isso. O que tem é o coração do pai se convertendo ao coração do filho, e o coração do filho se convertendo ao coração do pai. Para isso, quero só trazer algumas aplicações práticas com relação a isso. O que seria então essa conversão de pais a filhos e filhos ao pai? Primeiro, tenha coragem de conversar com o seu filho. Tenha coragem de conversar com seus filhos. A gente precisa ter algumas conversas com eles. Há um tempo atrás eu tive uma conversa que foi o dia mais difícil da minha vida.
conversar com a minha filha sobre a minha história, sobre o que tinha acontecido comigo. A gente precisa ter conversas assim. Nossos filhos precisam saber que nós erramos, a gente precisa aprender a pedir perdão. Quantos filhos que eu atendo nunca ouviram um pedido de perdão dos seus pais? Gente, isso é assustador. Isso é assustador. Quantos filhos que eu atendo no colégio, não estou falando daqui, quantos filhos que eu atendo que nunca ouviram o pai pedindo perdão? Quando fala de um coração do pai se converter ao filho, é justamente um coração do pai que vai em direção ao seu filho, que se aproxima do seu filho, e o coração do filho que se aproxima do seu pai. Conversão tem a ver com mudança de rota, mudança de direção. Será que a família está andando no caminho certo? Será que eles estão andando para a mesma direção? Será que eles estão se convertendo um ao outro? A gente precisa ter coragem para conversar com os nossos filhos. Coragem para algumas conversas difíceis. Sim. É fácil? Não, não é fácil. Mas a gente precisa conversar sobre tudo. Outra questão, passe tempo com eles. E aqui serve, claro, estou pensando em pais e filhos por conta do contexto de Malaquias capítulo 4, mas se de repente a rede social tem influenciado o seu casamento, pensa sobre isso. Se tem outro tipo de relacionamento, mas é passar tempo, investir tempo. Porque hoje a gente fala muito com a questão assim, não é tempo de quantidade, mas é tempo de qualidade. Desculpa, eu entendo, mas é balela. A gente precisa passar mais tempo de quantidade com os nossos filhos. Tempo de mesa, tempo de sofá, tempo de diversão, tempo de dar risada, tempo de conversar. A gente precisa passar tempo sim com os nossos filhos. Quantos filhos de pessoas ricas, que têm tudo, que recebem tudo e falam assim, vai para a academia, vai para o inglês, vai para o esporte, e tem tudo o melhor, e tem internato, e tem viagem internacional, e aí quando eu converso com eles, eu pergunto, mas o que você quer? Eu falo, eu quero meu pai presente, porque tem tudo, mas não tem o pai presente, não tem a presença do pai, não tem a presença da mãe, não tem a presença da família, porque o dinheiro não supre isso. A gente pode dar tudo isso para os nossos filhos, mas o que eles querem, eles preferiam 1000 vezes ter você presente do que o seu dinheiro. E por fim, eu gosto de pensar em construir memórias com os filhos. Construir memórias com os filhos. A gente precisa construir memória com eles, justamente para que essas influências sejam nossas e não das redes sociais. Para que essas influências sejam nossas e não dos influencers digitais. A gente precisa construir memória. Esses dias, um amigo escreveu que ele perguntou para os seus filhos o que eles queriam ganhar de Natal, agora final de ano. E os meninos responderam que queriam assistir um jogo na Allianz Arena, que é o estádio do Palmeiras. Eu não sei se isso é memória, isso é trauma, mas a pessoa vai causar um trauma na criança. Mas enfim, eles são do Paraná. E ele decidiu fazer isso, comprou passagem, foi de avião, viajaram até São Paulo para assistir um jogo do Palmeiras. E aí ele começa a escrever um texto, porque ele foi justamente assistir Palmeiras e Botafogo. Ele nem imaginava, quando ele comprou, que seria praticamente a final antecipada do campeonato. E graças a Deus o Botafogo ganhou, para mim, né? Brincadeira, as crianças... Mas aí ele escreve até sobre isso, porque ele fala assim, o Palmeiras perdeu os meninos saíram, então aquele jeito, Deus fala assim, você acha que importou para eles o placar? Não importou o placar, lógico que eles vão ter, o que importou é a memória com o pai, de passar, de viajar, de ter essa história. A gente precisa construir memórias com os nossos filhos, e vou te falar, isso aqui não é só coisa para criança não, independente da idade, a gente precisa fazer isso, independente da idade que o seu filho tenha, independente da idade que o seu pai tenha, construa memória com eles. Aproveita as férias, faz uma viagem especial, tenha um tempo junto, cria alguma coisa, mas cria memória, para que a influência não venha de Jonadab, mas para que a influência venha do pai e da mãe, que está perto e presente. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe a proteger a nossa casa da influência de Jonadabs,
dessas redes sociais, que tem nocivamente entrado na nossa casa e destruído muitas famílias, e que Deus nos abençoe, e nos dê criatividade e ousadia, para converter o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Feche os teus olhos, vamos orar? Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, porque apesar de uma história tão trágica, mas que nós cremos que o Teu Espírito Santo inspirou para que ela estivesse na palavra de Deus, e nós entendemos que isso então serve de lição para nós, palavra do Senhor para nós, esses ensinamentos que o Senhor quer trazer, para nos amadurecer, para transformar a nossa casa. Por isso nós te agradecemos pela Tua palavra, e pedimos que o Senhor nos transforme, Pai, para que essa palavra não fique somente em informação, em intelectualidade, mas que essa palavra desça para nosso comportamento, transformando o nosso dia a dia, transformando os nossos relacionamentos, transformando a nossa casa, transformando o nosso casamento, em nome do Senhor Jesus. E que tudo isso seja para a honra e glória do Teu santo nome. Que a gente possa perceber a influência negativa, não só das redes sociais, mas se tem amigos, se tem conselhos, influências negativas ao nosso redor, para que a gente possa impedir isso, e que a gente possa buscar o Senhor, para que na nossa casa, os corações dos pais se convertam aos seus filhos, e os corações dos seus filhos se convertam aos seus pais. Pai, é isso que nós oramos, e é nessa esperança que nós nos agarramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Igreja, você pode se colocar de pé? Vamos receber a bênção do Senhor? E que a graça do nosso Senhor Jesus, e o amor de Deus e Pai, esse amor que nos constrange, esse amor que nos salva, esse amor que nos liberta de influências outras, e esse amor que nos influencia para nos aproximarmos do Senhor, e o consolo, a comunhão, os dons, o fruto do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus relacionamentos, sobre o teu lar, não só agora, mas até a volta de Cristo, e para a honra e glória dEle. Amém e amém. Queridos, Deus te abençoe, te dê uma semana de vitória, dê um abraço no seu irmão em nome de Jesus.